na internet fundos. Deixa eu mudar. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Pode deixar aí mesmo, amor. E o YouTube também. Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um café, né? Hoje eu não vou beber café. Hoje eu vou beber uma água de coco. Gente, tá um calor aqui. Em plena 7 horas da manhã, mas tá um calor, Sejam muito bem-vindas. Estamos também ao vivo pelo YouTube, tá? Para quem quiser assistir pelo YouTube. Bom dia, bom dia. Prepararam já seus cafés aí? Tem uma coisa que eu amo nessa vida é água de coco. Meu pai eterno. Gente, é o seguinte, chegamos a mais um Café com Dani, né? Hoje a gente vai falar de um assunto, assim, que bastante gente tem medo, né? Quando saber que é o momento de contratar um funcionário? Quando que eu sei que chegou a hora de eu dar um passo maior, né? Será que eu não vou dar um passo maior que minha perna? Será que não vai dar ruim lá na frente, né? Então a gente sempre fica muito com esse receio, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Se você tá chegando agora, se você não me conhece ainda, eu sou Dani Serafini, professora online de confeitaria, especializada em suspiros. Aqui eu ajudo pessoas a transformar a vida delas com suspiro, a viverem disso. Então eu ensino vocês a poderem fazer suspiros perfeitos e vender eles e ter uma renda de até R$ 4.000 ou mais com suspiros, fazendo eles aí da cozinha da sua casa. Mesmo que você nunca tenha vendido nenhum, mesmo que você nunca tenha feito nenhum. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Só que aqui eu não ensino para vocês só receita. Aqui a gente também tem muitas aulas de empreendedorismo, tá? Porque eu acredito que a confeitaria, o sucesso da confeitaria, ela não se dá só com uma boa receita, só com uma boa técnica. O sucesso da confeitaria, ele vem num conjunto de coisas, né? Então, por isso que aqui eu não te passo só receita. Por isso que aqui eu te passo aulas também de empreendedorismo. Eu passo aulas motivacionais, que é para você poder levar isso mesmo para sua vida, tá? Porque precisa, né, gente? A gente precisa também cuidar aqui do nosso emocional, cuidar da nossa cabeça, para a gente poder ter uma boa vida na confeitaria, né? Se a gente não tiver blindado em certas coisas, se a gente não souber certas coisas, a gente acaba errando muito mais, tá? E aprender com quem já errou bastante e conseguiu alcançar o que quis, né? É muito melhor, não é verdade? Então, eu tô aqui para isso, para te ajudar hoje, certo? Então, vamos começar. A começar já, eu quero saber o seguinte: quem é que já pensou assim, meu Deus, será que tá na hora de eu contratar alguém? Ou alguém que já teve medo, meu Deus, eu não sei se eu dou conta. Ai, será que é preciso mesmo um funcionário, né? Comenta aqui pra mim, Dani, eu já pensei, mas tive medo. Só pra gente entender, só pra gente saber se esse tema é importante para vocês, né? Porque eu acho que para mim era uma das minhas dificuldades muito grandes, assim, sabe? Principalmente quando eu comecei a crescer bastante, né? Então, mesmo que você esteja começando, eu acredito que você vá crescer na confeitaria.
E aí você precisa estar preparada, né? Então, você é maravilhosa, prof. Nota 1000. Obrigada. Ó, eu já pensei, mas tenho medo. Às vezes acho que não vou dar conta. Já pensei, mas já vi tudo que ainda. Calma. Já pensei, mas já vi que ainda não é o momento. Eu já pensei sim. Eu já e deixei de abraçar várias oportunidades por isso. Eita. Ó, é o seguinte, tá? Aqui eu vou ficar olhando pro lado porque o nosso resumo tá aqui do ladinho no computador. Ahn, gente, tem alguns motivos que levam você a contratar um funcionário ou a não contratar um funcionário, tá? Como que você sabe que chegou esse momento, tá? Então vamos lá. A gente vai separar alguns para você. A gente vai separar não, eu separei alguns para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a contratação de um funcionário é um passo enorme, estressante e emocionante ao mesmo tempo. Porque você nunca. A primeira coisa que passa na sua cabeça quando você pensa em contratar um funcionário: quem eu vou contratar, quanto eu vou precisar pagar, quantas horas essa pessoa vai trabalhar para mim, o que eu vou trazer para essa pessoa fazer. E o maior medo, assim, eu acho que é o medo que eu tive muito, e eu acho que é o medo que vocês têm também. Se eu contratar um funcionário, se eu contratar um funcionário, passar tudo que eu sei para ele, e se aí, de repente, semana que vem, ela aprendeu tudo, ela sai daqui e monta uma confeitaria vendendo as mesmas coisas que eu num valor mais barato. Ou seja, o que vai acontecer? Eu ensinei tudo para ela aprende, sai e aí ela acaba se tornando a minha concorrente. Vocês já pensaram nisso? Ou não fala que só eu sou a doida, não. Não fala que só eu sou a louca que pensa isso, não, porque eu pensei muito nisso. O meu medo era sempre esse. A gota de merengue tá falando que é exatamente. Gente, eu tinha um medo, assim, gigante disso, da pessoa fazer essa sacanagem comigo, sabe? Só que, o que eu aprendi nisso, né? Eu aprendi que os riscos, eles existem, né? Então, mesmo que a pessoa faça isso, não tem como você... ah, não tem como você achar alguém que não vá fazer isso, né? Então, assim, é um risco, né? E riscos, eles têm que ser corridos. Algumas coisas você precisa correr o risco para poder fazer dar certo. Então, não tem como a gente blindar isso, não tem como a gente se privar disso. Ai, olha, eu vou contratar uma pessoa, eu já vou falar para ela, olha, mas você não pode pedir a conta e não pode virar minha concorrente. Isso daí não existe, não tem como, tá? Então, são riscos. Mas, primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Como você sabe que chegou a hora, né? Primeiro, os seus clientes não conseguem falar com você ou a demora pelo seu atendimento é muito lenta, você está demorando muito para responder no WhatsApp, você não dá conta de responder todo mundo. Essa é uma das questões que te faz parar para pensar se você precisa de um funcionário. Uma coisa que eu quero que fique clara aqui para vocês: precisar de um funcionário não necessariamente significa que você precise de alguém para fazer exatamente o que você faz, tá? Então, por exemplo, eu não dou conta, eu não tô dando conta do WhatsApp, os meus clientes tá demorando muito na resposta, no tempo de espera por uma resposta, e eu tô acabando perdendo encomendas por isso. Então, o que você vai fazer? Não necessariamente você precisa de alguém para te ajudar na produção. Você pode ter um funcionário para atendimento, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ver qual que é a área que você está precisando de ajuda, tá? Para você poder contratar um funcionário para isso. Vocês conseguiram entender?
tá? Então, uma das coisas é, se o seu cliente não está conseguindo falar com você ou a demora no seu atendimento é muito grande. Então, é um dos pontos que você deve considerar para se contratar um funcionário, tá? 2. Seus clientes estão reclamando da qualidade dos seus produtos. Por quê? Quando o cliente começa a reclamar da qualidade do meu produto, significa que eu tô. Se você sempre sempre teve uma boa. Oh meu Deus. Se você nunca teve problema com isso, né? Se os clientes nunca reclamaram dos seus produtos e de repente eles começam a reclamar, significa que ou você relaxou, né? Que não, eu acredito que não tenha motivo para você fazer isso. Ou você tá com muita encomenda e aí você não tá dando conta de atender todo mundo. E aí você acaba pecando em algumas coisas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui para vocês bem rápido. Às vezes, um lacinho torto que você coloca, às vezes você tá tão na correria porque tem um monte de encomenda para você fazer, você fala, manda torto mesmo. Esse tipo de coisa, sabe? Um suspiro não deu certo, não ficou da cor certa, deu algum problema, aí você fala, não dá tempo de fazer outro, vai assim mesmo. É esse tipo de coisa que eu tô falando. Quando você começa a perder a qualidade dos seus produtos para poder entregar para os clientes. E aí eles começam a reclamar, tá? Então, às vezes, um cliente que sempre pegou com você, nunca reclamou, de repente ele fala, poxa vida, né? Poxa vida, Dani, tava tão bonito antes. Os que você fez para mim nunca ficou assim. O que está acontecendo? Né? Eu fiquei muito decepcionada. E enfim, você sabe que cliente fala mesmo, né, gente? E é bom até os clientes falarem, porque assim a gente dá uma acordada, sabe? Esse é o segundo ponto para você pensar se você precisa de um funcionário, tá? Depois eu vou fazer um resumo aqui com vocês para vocês poderem pegar, captar mais rápido, tá bom? Mas é bom vocês irem anotando, tá, gente? Isso são coisas que vocês vão levar para a vida de vocês, certo? Ah, aí, então, se os seus clientes estão reclamando da qualidade dos seus produtos, né? Outra coisa, se você não está conseguindo é, fazer compra, se você não está conseguindo falar com, meu Deus, ir buscar os materiais de compra, ter tempo para ir buscar coisa mais barata, ter tempo para poder fazer, organizar a sua agenda, né? Porque às vezes você tá tão atolada de coisa para fazer, porque geralmente a gente que trabalha em casa se mistura tanta coisa, né? A gente tem casa, filho, marido, compra, estoque, fazer o suspiro, embalar o suspiro, levar o suspiro, é muita coisa, né? Então, a partir do momento que você não está dando conta de fazer algo, pensa, eu preciso de um funcionário, eu preciso de alguém para me ajudar. Então você para e pensa. Mas aí também você tem que ver todos os outros pontos que eu falei aqui para você, tá? Outra coisa que você precisa saber para contratar um funcionário, tá? Uma coisa que você tem que pensar muito bem. Eu tenho dinheiro para manter um funcionário? Você nunca pode pegar um funcionário só porque você está desesperada por algo. Então, por exemplo, às vezes eu tô lá em épocas, né, mais punks, que são épocas de Natal e Páscoa. Então, são épocas que a gente trabalha muito, muito, muito. Então, assim, não é legal, não é inteligente você nesse tipo de época falar assim, nossa, meu Deus, eu preciso de funcionário porque eu não dou conta. Só que você não tem um bom fluxo de caixa, você não precifica suas coisas certo, você não consegue separar nem o dinheiro da sua confeitaria, nem o dinheiro da sua casa, como que você vai pagar um funcionário? Se você não tiver dinheiro para pagar um funcionário, o que vai acontecer? Isso vai começar a ser mais uma despesa extra para você, vai começar a ser mais uma dor de cabeça do que uma solução para o seu problema. Então, assim, para você contratar um funcionário, você precisa ter dinheiro, né? Você precisa ter um fluxo de caixa
que gire ali, né? Frequentemente que tenha como que fala, amor? Uma estabilidade, né? Uma estabilidade de encomendas, certo? Então, assim, eu preciso de um funcionário, eu preciso de um funcionário. Eu tenho dinheiro para manter um funcionário? E aí? Porque funcionário dá custo, gente. Você tem que parar para pensar que funcionário, para você ter funcionário, você precisa ter uma empresa, tá? Então você precisa ter a sua empresa, você precisa registrar esse funcionário. Quando tem 2 dias, quando você contrata uma pessoa por até 2 dias na semana, ela não tem vínculo empregatício com você, você não precisa registrar essa pessoa. Você pode pagar ela por dia, tá? A partir do momento que essa pessoa vem trabalhar para você 3 vezes por semana, ela precisa ter vínculo empregatício com você. Você precisa registrar em carteira, precisa pagar os direitos dela, INSS, fundo de garantia e tudo mais. Então, olha só o tanto de coisa que você tem que pensar quando se fala em funcionário. Não tô falando assim para você assim, nossa, Dani, você está me colocando medo. Não, não é isso. Você não pode ter medo. A sua empresa, ela precisa crescer, só que você precisa crescer com responsabilidade, tá? Então, precisa entender que ter um funcionário não é só mais um gasto, é também muitas responsabilidades. Funcionário, gente, também tem vida. Funcionário também vai chegar um dia que ele não vai poder aparecer na sua empresa. Você vai ter que se virar, né? Vai ter que dar um jeito. Funcionário também vai ter dia que vai precisar de alguma coisa, e aí, entendeu? Né? Porque quando você contrata uma pessoa para trabalhar com você, eu sempre pensei assim, tá? Você não tem que chegar pra pessoa e tratar ela tipo assim, ah, vai lá e faz isso daqui pra mim e pronto. Não, tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser uma mão lava a outra. Quando você trata uma pessoa mal, uma pessoa por um cargo mais baixo que o seu, né? Porque você vai estar sendo a dona da empresa e a pessoa funcionária, né? Quando você trata essa pessoa mal, você acaba forçando ela a fazer um trabalho que às vezes para ela poderia ser uma coisa super leve e ela poderia fazer com a maior felicidade do mundo, mas por causa do seu tratamento com essa pessoa, ela faz na má vontade. E assim que ela puder, ela vai fazer alguma coisa para, entendeu? Para te ferrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um funcionário e aí eu sempre, assim, sempre fui grossa, sempre fui chata, sempre fui uma pessoa. Gente, esse cabelinho aqui tá me irritando, hein? Misericórdia. Sempre fui uma pessoa que nunca foi muito íntima, assim, de funcionário, nunca falei direito. De repente eu mando ele embora, né? Esse tipo de pessoa, ele vai fazer de tudo para levar você até a justiça, por exemplo, né? E aí as coisas podem ficar muito pior. Então, assim, você tem que entender que funcionário, ele não é o seu empregado para fazer tudo que você precisa. Se você contratou ele para uma coisa específica, coloque ele nessa coisa específica, tá? Porque senão depois acaba falando que você explorava. Nossa, gente, existe tudo, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Outra coisa, antes de você contratar alguém, verifica se você tem trabalho suficiente para ele. Você está pagando a pessoa, você não pode pagar a pessoa para chegar na sua casa, né, na sua confeitaria e ficar assim, ó. Tudo bom? Quer que eu faça alguma coisa? Não, você tem que ter trabalho. Você tem que entender que o tempo que aquela pessoa está ali parada, você está pagando para ela ficar parada. Então ela precisa ter coisa suficiente para fazer. Você tem coisa suficiente para passar para essa pessoa fazer? Ou essa pessoa vai ficar parada ali na segunda, quarta e sexta, a partir de quinta ela vai começar a ter trabalho, né? Então pare e pense em tudo, tá, gente? Não é só ir lá e contratar alguém, chamar alguém para te ajudar, não, tá bom? Tem trabalho suficiente para essa pessoa? Aonde você vai colocar essa pessoa é num local específico para ela fazer exatamente aquilo? Então lembra que no comecinho ali eu falei para você, gente, se você tá com problema com funcionários da minha irmã
Gente, se você tá com problema de atendimento, contrata uma pessoa para atendimento. Se você tá com problema de embalagem, você não tem tempo para embalar, ou você, sei lá, tem dificuldade de embalagem, contrata uma pessoa para embalar. Se você não consegue fazer entrega, contrata uma pessoa para fazer entrega. Então, coloque uma pessoa específica para aquilo que você precisa. Dê uma função, uma habilidade para ela exatamente daquilo que ela vai fazer, tá? Ela tem que ter um trabalho específico, certo? Por quê? Assim você não mistura as coisas e acaba não. E você não acaba sobrecarregando o funcionário, tá? Você contratou ele para fazer aquilo e é aquilo ali que ele vai fazer. Se ele estiver fazendo mal feito, você pode chegar nele, chamar a atenção dele e falar: olha, eu te contratei para fazer isso, isso e isso e eu preciso que você melhore. Se você contratar uma pessoa para ela fazer 1001 funções, para ela atender o WhatsApp, fazer entrega, te ajudar na produção, ajudar a embalar e fazer um monte de coisa, ela vai falar também, misericórdia, eu não dou conta. É muita coisa para fazer, entendeu? Você, que é a dona da empresa, você está acostumada a fazer tudo, né? E geralmente os donos de empresa fazem tudo mesmo, né? Porque a gente é assim, ó, 1001, a gente vai fazendo tudo quanto é coisa. Porque é a nossa empresa. O maior interesse da empresa crescer é nosso, tá? Só que um funcionário não precisa disso. Ele não precisa pagar por isso, né? Você precisa então contratar uma pessoa que seja específica para aquilo que você está precisando. E você tem que dar trabalho suficiente para ele, tá? Outra coisa também, se você não consegue tirar férias, se você não consegue descansar, é o momento também de você contratar alguém, tá? Só porque você é dono do próprio negócio não significa que você não precise descansar, tá bom? Não significa que você não precise tirar férias. Então, quando você não consegue tirar um tempo de descanso, talvez você precise de um funcionário para te ajudar, porque de nada adianta você trabalhar e não conseguir curtir, né, a sua família, curtir as férias, curtir as crianças, gastar o dinheiro que você está ganhando, né? Então, assim, esses são um dos motivos também, tá? Se você não consegue tirar férias, se você não consegue ter um tempo livre, tá? Você precisa contratar alguém para que você possa espairecer, né? Que você possa descansar a cabeça um pouco, né? Dani, depois fala sobre iFood, se compensa. Eu já vou falar para você que não. Para suspiro, não, gente. Olha, eu nunca trabalhei com iFood, tá? Só rapidinho, assim, mudando um pouquinho o foco. Nunca trabalhei com iFood. Só que suspiro, ele é muito delicado, né, gente? Então tem que tomar cuidado. A não ser que seja pavlova no copo, aí sim. Mas suspiro, não. Dani, mas posso tirar um tempinho mesmo a empresa sendo eu e meu esposo? Lógico que pode, tá doida? Lógico que pode. Avisando com antecedência, né, os clientes, né? O que você faz? Avisa, porque, gente, vocês não podem, você que é empreendedor, você que é confeiteira, dona do seu próprio negócio, você não pode chegar e falar assim pro seu marido, pro seu esposo, pro seu sócio, falar assim: ai, que vontade de viajar, vamos, amanhã, vamos. Você não pode fazer isso, gente. Vocês têm compromisso? Que isso? Não pode. Vocês têm que se programar, tá? Então se programa, olha, amor, sócio, não sei. Nós vamos viajar em dezembro. O que você faz? Você já avisa os seus clientes, tá? Pessoas que começarem a chegar para você pedindo orçamento para dezembro, por exemplo, o que eu não recomendo você viajar é dezembro, né, amor? Que é muita encomenda, né? Misericórdia. Você vai perder dinheiro porque você vai viajar? Não. Trabalho que você tem que trabalhar em dezembro e viaja em janeiro, tá? Então, se programa e avisa os clientes: olha, de tal dia a tal dia estaremos de férias, tá? Aí você vai, entrega todas as suas encomendas. O suspiro, ele é muito bom por causa disso, tá? Por quê? Quando você precisa tirar férias, quando você precisa sair, viajar, você vai ficar um tempo longe,
você consegue atender muita gente naquele mês, porque você consegue entregar muito antes, né? Então você pode, por exemplo, viajar no dia 1º de janeiro e falar que volta só dia 15. Se a pessoa tiver uma festa no dia 15, dia 20, dia 30, você consegue fazer isso e entregar para ela lá em dezembro, que o suspiro vai durar. Então, o bom do suspiro é isso. Você não consegue, você não perde encomendas porque você está viajando. Você pode entregar elas e pode ficar ali na casa do cliente sem problema, tá? Então, gente, avise o cliente com antecedência, tá? E programe-se para você poder fazer esse tipo de coisa, tá bom? Programe-se para você poder fazer esse tipo de coisa, tá? Você precisa tirar férias, você precisa, como que fala? Usufruir, né, do dinheiro que você tá ganhando, usufruir daquilo que você tanto tá fazendo. Ó, já fechei encomenda ontem mesmo, depois da data que me programei. É isso mesmo, exatamente, tá? Avisei que entrego antes, é isso mesmo, tá certíssima. É só você avisar os clientes, tá bom? Não tem problema nenhum. E tome muito cuidado para você não pegar encomenda pro dia que você vai estar viajando. A pessoa te manda mensagem. Nossa, eu sempre fiquei com muito medo disso, gente. Toda vez que eu ia viajar, eu pensava assim, nossa, pensou eu tô chegando lá? E a pessoa manda mensagem e fala assim, oi, eu vim buscar encomenda, o que eu vou fazer? Eu sempre, nunca aconteceu, graças a Deus. Mas eu sempre ficava pensando nisso, sabe? É... Então, assim, com programação vocês conseguem fazer tudo, tá? Aqui, deixa eu ver. Você nunca deve contratar uma pessoa se você estiver desesperada, tá? É o que eu falei pra vocês. Meu Deus do céu, tem muita encomenda esse mês, eu tô lascada, eu não vou dar conta, eu preciso contratar alguém. Não é o momento certo, tá? Você não pode contratar uma pessoa por puro desespero. Você tem que ver todos esses itens que eu falei pra você antes, tá? Vale a pena? Eu tenho dinheiro? Eu tenho um trabalho específico para ele tem coisa para fazer aqui, né? Então é um monte de coisa. Não é só é... eu tô desesperada, esse mês tem um monte de encomenda, então eu preciso de alguém. Você pode contratar. O que você pode fazer, gente, para você não ter um vínculo empregatício, é você poder contratar freelancer, né? Freelancer que a gente fala, como que funciona? Ele vem e te ajuda ali naquela data específica que você precisa, você paga o dia dele e pronto, tá? Você pode fazer assim, né? No começo, para poder te ajudar, tá bom? Então, assim, não necessariamente que você precise ali de uma pessoa mais de 3 vezes na semana, né? Então, se você precisa, não tem como ainda, não tem um bom fluxo de caixa, mas precisa de ajuda, contrata uma pessoa para ir 2 vezes na semana. Então, outra coisa também, tá? Se a sua casa, o trabalho de casa, tá te atrapalhando na produção da sua confeitaria, né? Porque geralmente as pessoas que trabalham em casa tem problema com, tipo assim, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar louça, e isso acaba influenciando e atrapalhando a sua produção. Contrate alguém para limpar a sua casa, pelo menos 2 vezes na semana, para você poder ficar tranquila, tá? Assim você não. Gente, tira um fardo tão grande das costas, você não tem ideia. Você não tem ideia de como isso melhora. Sabe, tipo assim, um dia que você tá muito cansado, que você trabalhou a beça, entregou um monte de encomenda. Aí você vai, sai, faz a encomenda, a hora que você volta, a sua casa tá limpinha. Gente, não tem preço isso. Sério, eu falo pra vocês. Se vocês puderem, quem trabalha em casa, se vocês puderem contratar alguém para limpar a casa enquanto vocês trabalham, fazendo ali a produção de vocês, meu pai eterno. Gente, vai por mim, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender, não tem coisa melhor. Você acaba ficando mais despreocupada, tendo mais tempo para investir no seu conhecimento, tendo mais tempo para investir nos seus testes, mais tempo para pegar mais encomenda, né? Porque ao invés de você estar lavando louça, limpando casa, você está na produção. Então, nossa, vale super a pena. Eu super indico, tá? Eu só não tenho mais hoje, porque uma que, né, eu mudei de cidade e eu até tentei contratar outra pessoa, mas não gostei, não deu certo.
E outra também que a gente não tem mais uma produção grande, né? Então, assim, eu 2 vezes por semana aqui eu limpo a casa, não me atrapalha, então tudo bem. A partir do momento que você fala assim, olha, o tempo que eu tô limpando a minha casa, se eu estivesse trabalhando, eu ganharia tanto, né? Então, por exemplo, vou explicar, tá? É assim, ó. Quando que eu preciso, quando que eu sei que eu preciso contratar alguém para me ajudar com os serviços de casa? Então você vai pensar o seguinte: quanto tempo eu levo para limpar a minha casa? Um dia inteiro, né? Então vamos supor, das 8 às 5. Se eu trabalhasse das 8 às 5 na minha produção, quanto que eu faria? Quanto que eu ganharia? Então vamos lá. Se eu trabalhasse das 8 às 5 fazendo suspiro na minha produção, eu tiraria aí, em média R$ 300, né? De todas as encomendas. Quanto que custa uma pessoa para poder limpar a casa para mim? Das 8 às 5. Então vamos lá. Uma faxina custa R$ 120. Então compensa? Compensa? Compensa, né? Porque você vai estar ganhando mais para trabalhar do que se você estivesse limpando a casa e não estaria ganhando nada. Então, o que você faz? Você paga uma pessoa e ainda te sobra metade do dinheiro, metade de tudo que você poderia fazer naquele dia. Então, se compensa, para compensar, o tempo que você estaria fazendo o serviço de casa, que é o serviço não remunerado que eu falo para vocês nos stories, se você trabalhando durante aquele tempo, você faria muito mais, né, do que pagar um funcionário para poder limpar a sua casa, então compensa você pagar alguém e ficar na sua produção, tá bom? O que mais? Então era isso, gente. Deixa eu só fazer um resumo com vocês, para vocês poderem captar a mensagem, tá? Vocês conseguiram entender aquilo que a gente está falando sobre funcionários? Deu uma clareada na mente de vocês? Vocês estão conseguindo captar a mensagem, né, de quando você precisa contratar alguém? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre aquilo que a gente estava falando, né? Que vocês têm medo de contratar alguém, dessa pessoa pegar a sua receita e fazer a mesma coisa que você, né? Ir embora e fazer a mesma coisa que você e vender mais barato, acabar se tornando sua concorrente. Gente, crescer dá medo, né? Decisões importantes são tomadas com muito medo. As pessoas têm medo de tomar certas decisões. Decisões importantes como essa de ter um funcionário, tá? Só que você não pode ter medo, porque o medo, o que vai acontecer? Ele vai te paralisar. Então, se o medo te paralisa, ele te impede de dar passos mais largos para chegar onde você tanto quer. Então, assim, não tenha medo disso acontecer. Não vou falar para você nunca vai acontecer. A gente não sabe, porque a gente não conhece as pessoas, né? Você não pode contratar a primeira pessoa que você vê na sua frente. Ou ficar contratando, eu vou contratar a minha tia porque ela tá precisando de emprego. Gente, não façam isso. Não contratem pessoas da mesma família. Não faça isso, gente. Sabe por quê? Pessoas de família, eu falo assim, por experiência própria, tá? Porque da família, o que acontece? As pessoas acabam não levando muito a sério, porque você é da família. Então, se ela falta hoje, tá tudo bem, é minha tia, é minha irmã, é minha avó, é minha mãe. Se eu não for hoje, tá tudo bem. Você tem um dinheiro para me emprestar? Porque eu tô sem dinheiro. Você pode me dar um dinheiro, depois você desconta no meu pagamento? Isso são coisas que vão acabando desfalcando a sua empresa, entendeu? E aí, como tá tudo em família, se você não faz, né? Aí acaba, mas nossa, fulano é muito chata. Nossa, mas o que custava? Nossa, não custa você me ajudar. Depois eu não tô pedindo de graça. Depois você desconta do meu salário. As pessoas não entendem que uma empresa, ela não funciona assim. Então, quando você contrata alguém da família, é muito complicado, gente. É que nem, gotas de merengue, não vale a pena. Não vale a pena. Sério, gente, não façam isso.
é melhor você contratar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, tá? Só que isso mexe com a relação familiar, com certeza. Às vezes, nossa, destrói uma coisa assim, sabe? Por causa de besteira, tá? Então, aconselho a não. Não contrata gente da mesma família para trabalhar com você, tá bom? E não contrate a primeira pessoa que vier na sua frente, tá? Faça bastante entrevista, veja se aquela pessoa é aplicada, se aquela pessoa é persistente, se aquela pessoa ela é uma pessoa que tá ali disposta a te ajudar se você precisar, que ela, né, pensa na empresa e tudo mais. Então, assim, não contrate a primeira, tá? Porque você foi com a cara dela. Não, você tem que ver todos esses pontos específicos, tá bom? A pessoa, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de fazer acontecer. Se eu precisar, ela vai me ajudar, né? Entendeu esse tipo de coisa? Então, tem que fazer entrevista com várias pessoas, tá? Dani, qual valor pagar para uma pessoa vindo 2 vezes na semana ou uma? Depende do que ela vai fazer, né? Você vai ter que procurar e dar um Google, ver quanto que é o salário aí na sua região, tá? E aí, quanto que é o salário médio de uma... Vamos supor, vou contratar alguém para fazer o atendimento no WhatsApp para mim. Qual é o salário médio de uma atendente? Então, vai. Aí você vai lá dar um Google, R$ 1.200, por exemplo. R$ 1.200 para trabalhar 26... Não é 26 não, é 22, né, amor? É 26? Sem os finais de semana? Mas aí ela divide. Trabalhando 2 dias na semana, tem que pagar por dia, né? Ah, não, então, mas aí ela divide. Mas só que aí você não vai dividir salário, né? Uma diarista não cobra a mesma coisa que É, uma pessoa que não, trabalhar o não, mês inteiro, entendeu? não. Então, você tem que dar um Google, tá, gente? E ver mais ou menos quanto que tá cobrando aí na sua região, como que faz, como que acontece, porque é que nem o Renato tá falando. Às vezes dividir o salário inteiro por 2 dias na semana, é, pode ser que não dê a conta exata, porque uma diarista mesmo, ela cobra muito mais do que se fosse um salário, né? Então, por exemplo, uma diarista cobra, aqui na minha região, cobra R$ 150. Mas se eu quiser contratar ela para vir todos os dias, ela me cobra 1,5, R$ 1.500, né, amor? De salário. R$ 1.500 de salário para ela vir todos os dias. Se eu fosse pagar 26 dias de 150, misericórdia, dá muito mais de R$ 1.500. Hã? Ia dar R$ 3.900, entendeu? Então, assim, depende aí como você vai pagar. Você vai pagar por dia ou não. Se você for contratar a pessoa para o mês inteiro, você tem que pesquisar quanto que tá o piso salarial, tá? Se não, é por dia. Você vai ter que pagar essa pessoa, certo? Então, ó, só pra gente fazer um resumo, só pra gente fazer uma conclusão aqui, tá? Quando eu sei o momento de contratar alguém, tá? Então, você precisa ter certeza de contratar um funcionário, tá? Você não pode estar desesperada para contratar um funcionário, não pode. Você tem que pensar com calma se é realmente isso que você precisa. Os seus clientes precisam estar reclamando do seu tempo de atendimento, da sua demora no atendimento. Você não está conseguindo dar um bom atendimento para os seus clientes. É um dos motivos também, tá? Se os seus clientes estiverem reclamando da qualidade dos seus produtos, se eles não estão chegando até o seu cliente da mesma forma como antes, significa que a sua demanda está muito grande e você não está dando conta sozinha. Então você precisa de alguém para te ajudar, tá? Se você não está conseguindo sair para resolver as suas coisas, fazer compra, fazer estoque e tudo mais, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa entender que você precisa ter dinheiro para contratar um funcionário, você precisa ter um fluxo de caixa estável, tá? Então, o que isso significa? Você precisa ter uma quantidade de encomendas mais ou menos igual todo mês. Então, se você tem um fluxo de caixa estável que roda, né, ele gira sempre no mesmo valor, sempre na mesma média, você pode contratar um funcionário. Nunca contrate um funcionário se você não tiver dinheiro, senão a sua empresa pode ir à falência muito mais rápido, tá? Muito mais rápido, não quer dizer que vá à falência, tá? Falei errado. A sua empresa, ela pode ir à falência caso você contrate um funcionário sem dinheiro,
tá? Verifique se você tem trabalho suficiente para ele não ficar de braços cruzados e você pagando a hora dele ali, ele de braços cruzados, tá? Contrate alguém para fazer exatamente aquilo que você está precisando, tá? Com habilidade específica para aquilo. Então, você precisa de alguém para produção? Contrata alguém para produção. Você precisa de alguém para atender? Contrata alguém para atender. Tem que ser uma pessoa que saiba fazer aquilo que ela está fazendo, tá? Uma pessoa que sabe fazer tudo acaba não sabendo fazer nada, né? Então, tipo assim, às vezes ela encontra uma dificuldade ou outra em algumas coisas. Isso às vezes pode acabar mais te prejudicando do que te ajudando, entendeu? Então procure uma pessoa com habilidade específica para aquilo, tá? Contrate alguém para, se você precisar, para você viajar, para você descansar. Se você não tiver como contratar alguém ainda para fazer esse tipo de coisa, viajar, que nem a Bruna estava falando, avise seus clientes com antecedência, tá? Dá super certo, eu sempre fiz isso, tá bom? Se você tá fazendo o serviço de casa e aí tá atrapalhando isso na sua produção, contrate alguém para limpar a sua casa, tá? Compensa muito mais você ter alguém limpando a sua casa para você e você produzindo nesse tempo que você ganha muito mais, tá bom? E não contrate uma pessoa, a primeira pessoa que você vê na frente. E uma coisa que eu queria enfatizar aqui para você é: não tenha medo, que crescer dá medo mesmo, tá? Só que o medo ele vai te paralisar para algumas coisas, então não tenha medo. Você só tem que ter responsabilidade e consciência. Veja todos esses pontos. Veja, olha, eu preciso, é assim, é assado. Não, 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 então não. Ah, não, eu preciso, não sei o que, eu preciso de alguém para limpar, eu preciso de alguém na produção, preciso de alguém para ter. Ah, então tudo bem. Então você tem que ter como que fala? Uma noção disso, tá? De que realmente você vai ter o custo do funcionário, fluxo de caixa e registro e férias e 13º, a não ser que você não contrate uma pessoa todos os dias da semana. É aquilo que eu já falei para você, né? Tem o vínculo empregatício ou não. Tá bom? Aqui, ó, o Renan colocou um negócio aqui, só para falar rapidinho do iFood, para vocês poderem ter uma noçãozinha, tá? Ó, iFood até compensa, mas se todos os produtos forem precificados de maneira correta, né? Pois a taxa utilizando o motoboy deles é muito alta. Mas tem que tomar cuidado, pois a iFood é uma venda expressa. Você tem que pensar no cardápio, pois como tudo é muito na hora, você tem que ter tudo disponível. Então, iFood, gente, realmente assim, você tem que ter uma boa, você tem que estar bem preparada, tá? Então, os produtos eles têm que estar ali meio que prontos já para você só montar e mandar para a pessoa, tá bom? Às vezes você nem sabe quanto vai sair ali no dia, mas você tem que ter, porque se cair venda, né, você tem que mandar, tá bom? Então tem que tomar cuidado com o iFood, tem que pensar muito bem iFood é muito bom, tá? Não vou falar pra você que é ruim. iFood é muito bom. Tem gente que vende horrores com iFood. Mas você tem que pensar muito no cardápio do iFood, muito, muito, muito. Não pode ser uma coisa demorada, não pode ser uma coisa que vai te atrapalhar, entendeu? Não pode ser uma coisa que vai demorar para ser entregue ou que estraga rápido, entendeu? Então você tem que pensar em tudo isso. Gente, vocês conseguiram entender então tudo que eu falei aqui hoje sobre o momento de contratar um funcionário? Vocês conseguiram entender? Tem um pouquinho ainda. É o seguinte, vou postar uma foto lá no feed e eu quero que você comente lá pra mim o que você aprendeu, né, dessa live aqui de hoje e marca alguém para estar na live de amanhã do nosso desafio, né, do nosso esquenta para o desafio Vivendo de Suspiros, tá? Esse desafio, gente, você precisa se inscrever. Então, lá no link da bio, aqui no link da bio do Instagram,
É só você ir lá, clicar e fazer a sua inscrição para você participar do desafio Vivendo de Suspiros. Vai vir logo depois dessas 2 semanas que a gente vai ter de esquenta, tá bom? E aí você vai e marca alguém para estar com a gente amanhã às 8 horas. Amanhã a gente vai ter aula sobre corantes. Amanhã a gente vai falar tudo sobre corantes, tá? Corante hidrossolúvel, lipossolúvel, corante gel, corante líquido, corante de tudo quanto é jeito, tá? Amanhã você vai aprender tudo sobre corante. Então, ó, hoje eu vou postar a foto lá no feed. Você vai lá, comenta o que você aprendeu nessa live e chama alguém e fala, ó, amanhã vai ter uma live topzera de corante. Tudo que você precisa saber sobre corante, tá? Então, você vem aqui amanhã, 8 horas, para nossa live do esquenta, beleza? Marca pelo menos uma pessoa, tá? Para estar com a gente aqui amanhã às 8 horas da noite. Certo? Vocês gostaram da live de hoje? Vamos fazer um print? Vou fazer um print hoje com a minha água de coco. Tira. Ai, gente, é isso. Gostaram da live de hoje? O que vocês acharam? O que vocês acharam, meninas? Comentem aí pra mim que eu quero ver. Amor, tem gente no YouTube? No YouTube dá pouquinha gente de manhã, né? Gente do céu, aqui tá um calor, misericórdia. Show. Vocês conseguiram tirar a dúvida de vocês? Ô, gente, vocês anotam as coisas que eu falo pra vocês? Vocês anotam ou não? Vocês têm que anotar. Vocês têm que anotar pra poder marcar tudo certinho. Porque pode ser que você não precise disso hoje, mas você precise mais pra frente. Tá bom? Então pode ser, sei lá, pode ser que eu nunca mais faça uma live dessa, tá? Ai, que bom. Assiste por partes, a minha internet não ajuda, mas foi top. Sim, tem um caderno. Arrasou, isso aí. Sim, live topzera. Gente, então é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Amanhã a gente está de volta às 8 horas com mais uma live de esquenta, tá bom? Quero ver todas vocês aqui amanhã às 8 horas da noite pra gente falar tudo sobre corantes. A gente vai na prática de novo, ó. Mexer ali os corantes, o merengue com o corante. Eu vou mostrar pra vocês na prática como funciona cada um deles. Certo? Topzera essa live amanhã, hein? Você não vai perder não, né? Eu não quero que você perca esta live amanhã. Certo, gente? Então é isso, ó. Beijo pra vocês. Vai lá comentar lá na foto do feed. E é isso. E marca pelo menos uma pessoa. E marca pelo... Você fala isso no curso também? Falo. No curso tem uma aula de corantes, tá? A gente fala sobre corantes. É logo é logo na parte do iniciante, tá bom? Que no curso a gente ensina do básico ao avançado. Então a gente tem uma parte lá no curso só de iniciantes, onde a gente fala de corantes, tá bom? Então, para você que é aluna, que não viu ainda, não chegou nessa parte, entrou na última turma, ou quer relembrar, né? Não quer esperar a live até amanhã, lá no curso tem uma aula que a gente fala de corantes, tá bom? Então, gente, é isso, ó. Beijo pra vocês. Até amanhã na nossa live de esquenta às 8 horas da noite, tá? Beijo, tchau.